Quando alguém precisava, ele estava ali. Ele era muito sensível. E eu me deleito muito nas palavras do Senhor Jesus Cristo, no amor dele, que é muito difícil a gente ser assim. Mas Deus disse que nós temos que aprender. Como ele falando lá, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprender de Jesus Cristo é aprender a amar as pessoas, é aprender a perdoar, é aprender a ser gentil, certo? É aprender a viver uma vida santa, uma vida que possa agradar a Deus. E se nós não tivéssemos condição de chegar e aprender essas coisas, Jesus não mandava nós, porque ele sabe das nossas limitações. Então, eu quero trazer esse tema para nós hoje, a sensibilidade do amor de Deus. Em Mateus, no capítulo 8, quando Jesus estava ali falando o Sermão do Monte, aí vinha descendo, o texto diz que tinha muitas pessoas acompanhando ele, certo? Então, quando ele vinha, eu tenho certeza, ali eu tinha doutores da lei, tinha juízes, tinha pessoas simples, pessoas cultas lá em cima, aí estava todo acompanhando Jesus. Quando Jesus chegou aqui nesse local, que fica no capítulo 8 de Mateus, ele se encontra com um leproso, certo? Então o texto diz mesmo assim: ora, descendo ele, que Jesus estava no monte, né? Quando ele vinha descendo, então diz assim: ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiam, certo? Versículo 2: e eis que eu quero chamar a atenção para essa parte aqui. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Versículo 3: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Oh, glória a Deus. Olha, amado irmão, amado ouvinte, o que o texto está dizendo aqui, Jesus estava no meio de uma multidão de gente tão grande, pessoas importantes, e o que a gente vê aqui, a sensibilidade do amor de Cristo, que ele não vê a vida da pessoa por ele ser rico ou ser pobre, para ele era igual. Então o que eu quero que você imagine, que você pense, que você medite, é nessa aqui, quando Jesus vinha descendo, tanta gente importante estava com Jesus, mas um leproso chegou e disse: Senhor, porque naquela época o leproso não podia se aproximar das pessoas, era proibido, tem que estar longe. E aqui o leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso me purificar. Oh, glória a Deus. E Jesus, no meio de tanta gente importante, pessoas ricas, ele não estava nem preocupado com aquilo. Ele deu atenção a este cego. Isso é ter a sensibilidade de amor, de não fazer diferença entre o rico e o pobre, aquele que tem e o que não tem. E nós sabemos, você que está nos escutando já deve ter passado por isso, que as pessoas fazem acepção de pessoas. Isso que já aconteceu comigo várias das vezes, eu estou alegre e feliz e tenho propriedade de dizer isso aqui, porque eu já fui humilhado. Eu já fui uma pessoa assim, de que alguém fazia diferença entre eu e aquele outro que tinha as coisas. Mas para Jesus isso não faz diferença. São todos iguais. Então, amado ouvinte, aí o que é interessante aqui, que quando o leproso, olhou para Jesus, lá em Lucas, no texto diz assim, aqui diz o seguinte assim, que Jesus estendeu a mão. Já na outra passagem diz que Jesus olhou para ele com um olhar de brandura. Essa palavra brandura quer dizer, Jesus olhou para ele o amor tão grande, de dó, não aquela dó assim, mas de carinho, aquela expressão de um olhar e dizer: meu amigo, meu irmão, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Isso é amor. Então, o texto diz que quando Jesus olhou para ele, estendeu a mão, Jesus não teria poder de ter curado ele de onde ele estava, sem nem lá onde ele estava. Ele poderia fazer isso. Então, Jesus não se preocupou naquela lepra, no estado que aquele homem estava, mas diz que Jesus tocou nele. Jesus pegou naquele homem.
Isso é amor, a sensibilidade do amor de Cristo tão maravilhosa, irmão. E a gente tem conhecimento de pessoas que estão com uma doença, aí alguém não visita com medo de pegar aquela doença. Quanto mais tocar nele. E aqui o texto diz que Jesus tocou nele. Eu vou ler, o versículo 2. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou e dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Então, a humildade deste homem que chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Olha o amor de Jesus. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero. Então Jesus diz: quero, fica limpo. Então, amado ouvinte, amado irmão, quando nós vamos querer curar uma pessoa, quando nós vamos querer fazer o bem para uma pessoa, quando que nós vamos querer se preocupar com o nosso próximo, e Jesus diz: fica limpo. E Jesus curou aquele homem. Isso é amor. E nós temos outro exemplo grande aqui, outro exemplo da sensibilidade do amor de Cristo, que eu gosto, que tem vários exemplos para nós, é Marcos capítulo 5, deixa eu conferir aqui, 5, e o versículo aqui a partir do 25. Eu não vou ler todo por causa do tempo, mas eu vou trazer aqui um resumo do assunto, que muitas pessoas conhecem essa história, de uma mulher que estava enferma. Ela estava com sangramento, uma hemorragia, ela estava com, hoje a gente conhece, com a menstruação, né? Então ali, ela estava com um sangramento muito grande, e o texto diz que muitos médicos que iam lá e tal, e não tinha jeito de curar ela. E diz que essa mulher era rica, ela perdeu tudo que tinha com tratamento no meio dos médicos, e não conseguiram, certo? Então, essa mulher vê e sabe que Jesus ia passar num lugar. Então ela diz assim, que ela soube quem era Jesus, que Jesus curava e tal, e ela disse: olha, para que esse homem me cure, não precisa nem tocar em mim, só basta eu pegar nas vestes dele, na roupa dele, tenho certeza que eu vou ser curado. Há uma lição para nós aqui, quando o texto diz aqui, no versículo 27 de Marcos 5, diz assim, a mulher, sabe, tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. A mulher aqui, que eu quero trazer para nós hoje, essa lição, a mulher ouviu a fama de Jesus. Que fama? Sabe se era uma fama boa, era uma fama ruim? Mas era ouvir uma fama boa. Por quê? Foi tanto essa fé que ela tinha em Jesus Cristo, que ela ouvia que ele curava, que ele cuidava, toda aquela maravilhosa vida de Jesus Cristo. Aí o texto diz o seguinte, que ela ouviu a fama. Eu quero trazer para nós hoje, qual é a sua fama no meio da sua família? Qual é a sua fama no colégio? Qual é a sua fama dentro da sua casa como esposo? A esposa como mãe? Qual é a nossa fama no colégio? E quando alguém olhar para nós e dizer assim, rapaz, a fama do irmão Alberto não é boa. Olha, ele não é legal com a esposa, ele não trata os filhos bem. Em todo canto que ele vai, ele arruma problema. Ou o contrário, rapaz, o irmão Ilmário é um homem de Deus. A fama dele, assim, olha, todo mundo conhece ele, é um homem que trabalha, no seu trabalho não tem problema. A esposa dele trata bem os filhos, os amigos, então é um homem diferenciado. Essa é a fama que Deus quer para nós. A fama que essa mulher ouviu de Jesus Cristo, e ela procurou ele. O texto diz aqui, que quando ela diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, e por entre a multidão tocou-lhe as vestes. Aí então aqui ela foi e se aproximou. O versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isso é fé. Você tem fé assim no Filho de Deus? Em ter a certeza de buscar o Senhor Jesus Cristo e ser curada? Isso é fé. Aí continuando, diz que
ela ficou, na hora que ela tocou nas vestes do Senhor, que eu estou resumindo aqui, diz que ela já ficou curada. Então ela já ficou se escondendo. Então no versículo 30 diz assim, versículo 29, e logo se lhe tocou, estancou a hemorragia, e sentiu-lhe o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem tocou nas vestes? Interessante isso aqui, ó. Aquela multidão de gente tão grande que os discípulos dizem isso aqui, e os que acompanhavam. E quando Jesus diz assim: alguém me tocou, ele chega e diz: mas Senhor, essa multidão de gente tão grande, quem vai saber? Aí Jesus diz à pessoa lá, respondeu-lhe seu discípulo: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Desse tanto de gente, Jesus Cristo, quem vai saber quem lhe tocou? Olha o que Jesus diz no versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Jesus aqui estava preocupado, porque quando a pessoa tocou, alguma coisa estava precisando. E é interessante que Jesus aqui ainda ficou procurando no meio da multidão tão grande. Diz que ele olhava para um lado e para outro. Quem foi essa pessoa que me tocou? Aí no versículo 33 diz mesmo assim: então a mulher, atemorizada, tremendo, com consciência, ou seja, com a certeza do que nela estava, que operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esta mulher estava com medo aqui. Muitas pessoas sabem, porque quando a pessoa tinha um problema desse, ela não poderia estar no meio da sociedade e nem tocar ninguém, que era a mesma coisa da lepra. Então ela não podia estar no meio daquela multidão, ela podia ter sido apedrejada, morta. Por isso que o texto diz que ela estava morrendo de medo. Mas Jesus diz para ela aqui, ó, oh Deus maravilhoso, esse carinho. E ele lhe disse: Jesus, filha, a tua fé te curou. Essa expressão de filha, na época, diz que era um tratamento de carinho, aquele tratamento assim de amor para com as pessoas. E eu quero trazer para nós hoje: quando nós vamos aprender a tratar as pessoas bem, tratar as pessoas com carinho, com amor, de chegar e dizer: minha filha, meu filho, isso é maravilhoso demais. E para encerrar aqui o texto, diz que Jesus, além de curar ela da doença, ainda curou a salvação dela. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então aqui, com certeza, essa mulher deve ter se convertido. O mal que ela estava, ou seja, tudo que ela tinha, gastou. Mas esse amor de Cristo, por causa da sensibilidade do amor de Cristo, ela foi curada. E muitos dentro das Escrituras, a gente viu isso, que Cristo fez. Então a lição para nós hoje: qual é a sua fama no meio que você vive? Você está tratando as pessoas bem? Você está olhando com carinho para as pessoas? Você está notando ao seu redor quem está precisando? Se a pessoa fala nada para você, e você olhar e ver que aquela pessoa está necessitando de alguma coisa, ao invés de uma palavra, que isso ajuda mais do que dinheiro, você sentir no seu coração e você ir lá e dizer: fulano, eu estou aqui, você está precisando de alguma coisa? Eu estou vendo que você está triste, que você parece que chorou, eu posso te ajudar? Isso é importante, é isso que Cristo fez na nossa vida e quer que a gente faça: amar uns aos outros. Ele diz assim, lá em João, ele diz assim: amei-vos aos outros, assim como eu vos amei. Então, amado ouvinte, amado irmão, vamos aprender isso, aprender de Jesus, esse amor verdadeiro. Oh, glória a Deus!